muito bem-vindos! Hoje vamos preparar um delicioso pastel de forno. E para esta receita vamos utilizar aqui 2 colheres de margarina, meia colher de sal, colher de sopa, uma colher de sopa bem cheia de açúcar, um ovo, 40 ml de creme de leite fresco e 500 gramas de farinha de trigo. E vamos para o preparo. Pode utilizar também o creme de leite comum, o que você usa no dia a dia, dá super certo também. E aqui na nossa tigela vamos adicionar logo aqui um ovo, o creme de leite e vamos adicionar também o açúcar. Vamos adicionar o sal também. E agora vamos adicionar a margarina. Se você quiser utilizar a manteiga também, dá super certo também. E vamos misturar só um pouquinho aqui. A margarina, ela não se desfaz porque está um pouco gelada. E agora vamos adicionando a farinha de trigo. Desta forma aqui, vamos adicionar um pouco e vamos misturar um pouco. Pouco a pouco, até dar o ponto da massa. E dependendo do tamanho do ovo que você for utilizar, pode dar um pouquinho de diferença. Pode precisar um pouquinho mais ou menos de farinha de trigo. O ideal é ir adicionando aos poucos e ir percebendo o ponto da massa. Mas a receita são 500 gramas. Eu utilizei aqui 500 gramas de farinha de trigo. Já está pronta a nossa massa aqui. Veja como que ficou. Eu dei uma amassadinha de leve, só para dar uma misturada final dessa forma aqui. E agora, veja o ponto da nossa massa. Ela não gruda nas mãos e já está no ponto. Vou aqui colocar num pacotinho desses de alimentos que a gente utiliza no dia a dia e deixar na geladeira para descansar por 30 minutinhos. E agora vamos fazer o nosso recheio. Eu utilizei 4 dentes de alho picado, uma cebola média e vou fritar aqui com 3 colheres de óleo. É óleo comum mesmo. Se você quiser utilizar outro tipo de óleo, pode utilizar, é da sua preferência. Vou adicionar aqui uma cebola. Vou deixar fritar um pouco. E vou adicionar aqui também 50 gramas de molho de tomate. É molho de tomate pronto que eu estou utilizando aqui. Vou adicionar aqui e vou refogar um pouquinho com esta cebola e este alho aqui. E já em seguida vou adicionar aqui um peito de frango que eu cozinhei com água e sal e desfiei. Adicionando aqui e vou fazer um recheio saboroso com essa simplicidade que você está vendo aqui. E para dar um toque todo especial, vamos adicionar aqui o nosso cheiro verde. Vou utilizar aqui mais ou menos 2 colheres de sopa de cebolinha picada e mais ou menos 1 colher de sopa de salsinha picada. O cheiro verde é totalmente a gosto. Adicionando aqui e refogando ao mesmo tempo. O fogo permanece ligado. Pronto, já adicionei aqui nossa salsinha e vamos misturar aqui. Depois de misturar tudo, eu vou adicionar aqui 2 colheres de farinha de trigo e também uma pitadinha de aginomoto, é opcional também. Mas a farinha de trigo eu utilizo para dar uma cremosidade no nosso recheio. E eu adiciono aqui a farinha de trigo e deixo ela cozinhar um pouquinho junto com o frango. Depois, eu adiciono aqui mais ou menos 30 ml de leite, leite comum mesmo, para dar uma cremosidade no nosso recheio. E é uma coisa assim super simples e que deixa super saboroso. Pode fazer que com certeza você não vai se arrepender. E eu vou refogando aqui até que esse líquido seque um pouco e deixe apenas a cremosidade no nosso recheio. Veja como já está perdendo aquele líquido. Você percebe pelo fundo da frigideira, veja, já está bem sequinho, mas o nosso recheio está bem cremoso.
Veja como que ficou. E agora, vamos montar os nossos pastéis. Já passou o tempo de geladeira, vou esticar essa massa aqui na bancada, na minha mesa aqui, com um rolo de esticar massas. Vou esticar um pouquinho com a mão assim, não vou esticar muito, não vou deixar muito fino, para que fique bem crocante o nosso pastel de forno. E com muita paciência, né, pessoal, vamos esticando aqui a nossa massa. Vou passar um pouquinho de farinha de trigo aqui, para não grudar. Não está grudando mais, apenas para prevenir, né? E vamos esticando a massa dessa forma aqui, para frente, para trás e também para os lados, para dar um espaço para que possamos cortar o formato dos pastéisinhos. Eu vou utilizar aqui uma vasilha que eu tenho de alumínio, você pode utilizar uma vasilha que você acha que dê um tamanho de um pastel. Veja como que está ficando, tô utilizando essa vasilha aqui. E assim vou cortando uma por uma. Depois que cortar todos, eu vou montar. Essa massa que sobra, eu estico novamente e faço até o final. Não desperdiça nada. É só juntar toda essa massa de novo e esticar e repetir todo o processo até que acabe com toda essa massa aqui. Não desperdiça nada. Se aproveita toda essa massa, dá super certo. Veja a espessura. E agora, eu vou adicionar aqui o nosso recheio. Bem no meio da massa, vou colocar aqui. E vou fechar uma colher de sopa bem cheia de recheio. Para esse tamanho de pastel de forno que eu estou fazendo aqui. Não é muito grande e também não é muito pequeno. Veja, e fecha assim com as pontas dos dedos. Dá uma apertadinha, para que ele não abra. Alguns abrem um pouquinho, depois que assa, mas é assim mesmo. Veja como que ficou. E já está pronto aqui o nosso primeiro pastel de forno da receita do dia. E para melhorar ainda mais aqui esse pastel, vou fechar aqui com o garfo para evitar que abra depois de assado. Quando estiver assando, ele começa a abrir um pouquinho, então dessa forma aqui ajuda bastante. Faço assim em todos os pasteizinhos. É super rápido fazer esse processo aqui e super simples e também fica ótimo, dá uma aparência bem bonitinha depois de assado. Veja como que ficou. E agora vai para o forno o nosso pastel. E eu forrei a minha forma com papel manteiga, mas você pode untar a forma com margarina, que também dá super certo. Eu vou assar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutinhos e vou observar se já está no ponto, porque cada forno tem uma potência e, dependendo da potência do forno, pode assar mais rápido ou mais lento, então preste atenção para que não queime e não fique assado demais. Agora eu vou pincelar aqui um ovo, que eu bati a gema do ovo, e vou pincelar aqui no nosso pastel, para dar um brilho e uma aparência ainda mais bonita, deixar ainda mais saboroso esse pastel de forno. Veja como que está ficando. E agora, vamos colocar no nosso forno aqui, o meu forno elétrico. Colocando no forno para assar. Vou regular aqui. Para 180 graus, agora tá 170. Ele já estava aquecido, mas toda vez que abre, ele começa tudo do zero de novo, mas ele tá bem aquecido. E agora 30 minutos. E pronto. Já está pronta aqui nossa receita. Eu espero muito que você tenha gostado. E é com muita alegria, eu estou muito feliz de poder passar essa receita para vocês. Se você gostou dessa receita, deixe nos comentários o que você achou. Dê a sua opinião, eu vou adorar saber o que você achou dessa receita. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!